Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Eu estou muito feliz por mais um dia estar de pé, mais um dia estar aqui podendo falar da palavra do Senhor ao seu coração. Então fique comigo, abra sua mente, seu coração para você ter o entendimento dos salmos de hoje. Amém? Hoje nós estaremos lendo os salmos de número 108 e olha o que a palavra de Deus nos diz. Preparado está o meu coração, ó Deus, cantarei e darei louvores até com a minha glória. Despertai, saltério e harpa, eu mesmo despertarei ao romper da alva. Louvar-te-ei entre os povos, Senhor, e a ti cantarei louvores entre as nações, porque a tua benignidade se estende até os céus, e a tua verdade chega até as mais altas nuvens. Exalta-te sobre os céus, ó Deus, e a tua glória sobre toda a terra, para que sejam livres os teus amados. Salva-nos com a tua destra e ouve-nos. Deus falou na sua santidade: eu me regozijarei, repartirei a Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés, e Efraim a força da minha cabeça. Judá, o meu legislador. Moabe, a minha bacia de lavar. Sobre Edom lançarei o meu sapato, e sobre a Filístia jubilarei. Quem me levará à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Porventura não serás tu, ó Deus, que nos rejeitaste? E não sairás, ó Deus, com os nossos exércitos? Dá-nos auxílio para sair da angústia, porque vão é o socorro da parte do homem. Em Deus faremos proezas, pois Ele calcará aos pés os nossos inimigos. Amém? Glórias a Deus por isso. A gente vê que esse salmo aqui é uma exaltação a Deus. Aqui a gente vê que Davi está se destacando entre os louvores. Davi se destaca entre os servos do Senhor no Antigo Testamento, irmãos, por sua dedicação à adoração. A gente vê que esse menino, desde pequeno, desde quando ele estava na casa de teu pai, de Jessé, ele estava lá no fundo do campo, cuidando daquelas ovelhas malhadas. Ali ele já vinha sendo treinado por Deus. Ali ele já estava despertando a adoração, o cântico, o louvor ao Deus Altíssimo. E a gente vê aqui no decorrer da história, Davi passou por muitos momentos, desde a sua juventude, ali onde ele passou vencendo um urso, vencendo um leão, e sempre adorando a Deus com a tua harpa, sempre exaltando ao Senhor. E Deus ali achou graça naquele menino, Deus ali escreveu uma história maravilhosa, que aquele menino que era desconhecido, aquele menino que era isolado até na sua família, ele era separado dos outros irmãos, ele ali não tinha valor nenhum para os seus pais. A gente pode entender que infelizmente ali ele tinha uma diferença entre os irmãos. A palavra de Deus até diz que ele era ruivo, e ruivo no Ocidente, no Oriente Médio, eles eram estranhos. Eles eram julgados pela sua aparência, mas Deus olhou o coração daquele menino e Deus trouxe uma história maravilhosa onde aquele menino esquecido se tornou o segundo rei de Israel e o maior rei de Israel, que o nome dele está gravado para a história. Amém? Então a gente vê que aqui Davi ele vem incentivando aos autores de outros livros aqui da palavra de Deus, a nós nos dias de hoje, vem incentivando a gente a adorar a Deus, a gente exaltar o Senhor com as nossas vozes, com os nossos instrumentos, com a nossa vida, com a nossa dedicação, com as nossas obras. Em tudo nós temos que adorar a Deus, irmãos. A gente vê que Davi foi um instrumento usado por Deus para oferecer segurança à nação, a terra que Deus havia dado a Israel 400 anos antes, irmãos. E apesar das suas grandes proezas como guerreiro, o coração desse menino, o coração desse líder estava no santuário, onde os cânticos de louvor foram entoados para honrar o Criador, honrar a Deus Altíssimo, e não no campo de batalha somente. Amém? Então a gente vê que Davi dominava a música. Desde a sua juventude, ele vem destacando essas habilidades. E a gente até vê pela história, pela palavra de Deus, que diz que quando o rei Saul estava atormentado de espírito, por um espírito que Deus mesmo enviou em Saul, e o único que acalmava aquele homem era Davi com a sua harpa adorando a Deus. Então aquele louvor tirava aquele espírito de atormentação de Saul e trazia a vitória. E ali Davi foi aprendendo, foi se fortalecendo. Mas o interesse de Davi, irmãos, interessante disso tudo, que não era somente a música, foi muito mais além do benefício de acalmar emoções, espantar espíritos de tormento. Era muito mais do que essas emoções, irmãos. De uma pessoa ansiosa,
ele aprendeu a cantar, a tocar instrumentos, compor louvores e adoração, organizar as apresentações para a glória do Senhor no templo. O único merecedor de nossas adorações, irmãos. Todos os homens têm que adorar ao Deus Altíssimo, o único que é Deus sobre todas as coisas. Amém? E com esse domínio da música espiritual, irmãos, a gente vê que, olha só aqui em 2 Pedro 1,20 diz, para nós termos o discernimento dessa palavra, olha só, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Tudo que está escrito na palavra de Deus, tudo que está escrito na Bíblia, foram palavras inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Nada veio do homem simplesmente, porque o homem não tem poder de criar nada no mundo espiritual, somente através do poder de Deus, somente através do Espírito Santo de Deus. Então tudo que nós estamos lendo, estamos aprendendo, foi inspirado primeiramente no coração de Deus, e o Espírito Santo de Deus aplicou através de vidas de homens e mulheres. Amém? E assim continua até hoje, pois a palavra de Deus diz que nada acontece antes mesmo de Deus avisar os seus profetas aqui na terra. Tá bom? Então a gente vê, irmãos, que Davi escreveu muitos salmos completamente originais, né? Os seus salmos eles consideram histórias da nação. Ele coloca histórias, o que eles estão vivendo na música, nos louvores. E ali eles cantavam isso que a gente está lendo. Então, e olham para o futuro em mensagens proféticas. Tem até salmos aqui que a gente vê sobre a vinda do Messias, a vinda de Jesus Cristo. Então o Espírito Santo ia ali testificando a palavra que havia de acontecer. O Espírito Santo está trazendo a revelação através desses homens e mulheres. Amém? Então a gente vê, irmãos, que a gente tem que cada dia mais colocar o nosso coração em Deus. Olha o que ele diz aqui num dos versos desse salmo. Firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Aqui Davi, ele expressa a sua confiança no Senhor. O Salmo 108 não começa somente com um apelo de pessoas perseguidas, e sim com uma confiança de um líder vitorioso que dá glória a Deus por suas conquistas. Então a gente vê que as experiências de Davi antes de ser coroado, irmãos, serviam para prepará-lo para governar o povo. A gente vê que tudo que esse menino sofreu, tudo que esse homem sofreu antes dele ser coroado a rei, era tudo um ensinamento que Deus estava dando a ele. Ele aprendeu a importância da humilde dependência em Deus, uma atitude bem diferente, sabe, do narcisismo do seu predecessor, Saul. Saul onde começou certo e terminou errado. Saul onde deixou a soberba entrar no seu coração, a idolatria, entre outras coisas, que Deus tirou o Espírito Santo dele e ele perdeu o reinado. E posteriormente ele foi morto. E Davi não, Davi, ele, por mais que ele cometeu vários erros, vários pecados, iniquidades, mas ele tinha um coração voltado em Deus, ele sabia pedir perdão a Deus, ele sabia se corrigir, e Deus achava graça naquele homem. Amém? Então a gente vê que Deus deu as vitórias sobre as feras do campo, Deus deu confiança a Davi para derrubar Golias, Deus deu maneiras para livrar o povo das perseguições através do rei. Então a gente vê que um rei ciumento, Saul, que estava ali perseguindo Davi, Deus dava livramento cada dia mais para esse rei que havia de assumir o trono. Então Davi confiou plenamente em Deus, irmãos, e ele enxergou, ele pôde desfrutar das vitórias sobre os inimigos de Israel através das fortes mãos do Senhor. Amém? Então a segunda parte do Salmo 108, irmãos, traz essa mensagem da atenção da nação. A questão não é apenas do livramento de um homem perseguido, e sim da fé do povo do Senhor. Os últimos versos aqui assumem uma voz coletiva quando falam dos teus amados, dos nossos exércitos e das proezas feitas em Deus contra os nossos adversários. Aqui está um contexto global, aqui está falando no geral. Aqui a palavra desse salmo está dizendo no coletivo, não somente no particular, no singular. É no coletivo, ele está falando do povo de Deus, ele está falando do exército de Deus, ele está falando da família dele, de todos os povos ali que estavam sob o domínio dele, que ele tinha o discernimento de conduzir aquele povo para o caminho correto. E hoje, nos dias de hoje, irmãos, nós temos que ter esse discernimento
de nós abraçarmos as pessoas, de nós colher as pessoas, de nós levarmos a palavra de Deus ao povo, à nação, pois isso foi confiado a nós. Deus te chamou para você servir o reino dos céus, para você aprender as escrituras, para você ter o discernimento, para você se capacitar através do que Deus vai fazer na tua vida, para você poder ajudar as pessoas, para você poder levar a palavra de esperança, a palavra de salvação para muitas vidas que estão perecendo. Amém? Então aqui a gente vê que Davi desejava que todos os israelitas mostrassem a mesma confiança em Deus, de que ele precisou na caverna, quando fugia de Saul, dos mais escuros recintos. A gente vê que do desespero daquele homem, os apelos dos amados de Deus seriam ouvidos e respondidos. Então quando a gente estuda esse salmo, irmãos, 3.000 anos depois do reinado de Davi, a gente aprende que nós devemos confiar a cada dia mais em Deus, no mesmo Deus, o Deus de Israel. Então, irmãos, coloque isso no teu coração. A necessidade de você buscar a confiança em Deus. A necessidade de você aumentar a tua fé em Deus. Pois é somente isso que te capacita, que te fortalece para você conseguir vencer todos os obstáculos da sua vida. Deus, Ele está a todo tempo com os olhos fitados na humanidade e na vida coletiva ou na vida singular. Ele sempre tem algo novo para mim e para você. Um renovo espiritual. A cada manhã, a palavra de Deus fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Então Deus sempre tem um renovo na tua vida. Deus sempre tem algo novo na tua vida. Basta simplesmente você colocar à disposição do Senhor. Basta simplesmente você colocar em postura perante a face do Senhor. Dobra o teu joelho, estende suas mãos para os céus e clama a Deus. Pede socorro ao Senhor. Rasga teu coração na presença do Senhor. E eu creio, e eu tenho fé, e eu tenho a certeza que Deus vai te visitar. E Deus vai acalmar a tua alma. E Deus vai trazer uma palavra de restauração na tua vida. E você vai poder vencer todas as suas dificuldades. Amém? Esse é o Salmos de número 108. Eu creio que abençoa a tua vida. Então abençoa a vida dos teus irmãos. Começa já. Começa levando essa palavra aos corações. Compartilha no WhatsApp. Compartilha no Facebook. Faça a tua parte, irmãos. Do jeito que você está sendo alcançado, alcance as vidas também para o reino dos céus. E eu creio que Deus vai te exaltar, que Deus vai te capacitar para você também estar levando a palavra de Deus. Amém? Eu sou o evangelista Fábio Palini, esse é o Salmos de número 108. Não se esqueça de entrar na página, de curtir a página, assim você ajuda o meu trabalho a crescer cada dia mais. Amém? Que Deus te abençoe, fique na graça e na paz de Jesus Cristo.